Quando nós pensamos em adoração, automaticamente a nossa mente ela transiciona para um período isolado, específico de algumas canções dentro de um culto, de um evento, de uma conferência ou uma programação congregacional. Essa ideia de separação ou de limitação da adoração apenas para esse período, trata-se de um pensamento grego que diverge muito com a ideia original de Deus. Os gregos, a cultura grega tem como princípio de adoração os eventos, ou seja, a sua adoração ela é eventual. Ela acontece de tempo em tempo dentro de uma programação, dentro de um ritual específico. Isso se dá pela natureza dos seus deuses. Na cultura grega, então, vários deuses são adorados e todos eles com facetas diferentes. Na cultura grega também existe um pensamento de que seus deuses, de tempo em tempo, elevam os seus níveis de autoridade. E por conta disso, a adoração ela não é centralizada nos seus deuses, e sim naquilo que eles podem produzir. Mas esse pensamento de adoração é um pensamento totalmente platonista, grego, dualista. O pensamento de Deus em relação à adoração, desde o princípio, desde a palavra que descreve a adoração é muito diferente. A palavra que mais descreve a adoração no Velho Testamento é a palavra avodá. Essa palavra aparece 263 vezes no Velho Testamento e ela significa adorar, prestar culto, servir e trabalhar. Ou seja, para os judeus a adoração não se limita apenas num período específico de um culto, mas a adoração para eles é tudo aquilo que eles fazem. Tudo aquilo que eles fazem é adoração. Essa é a ideia, esse é o pensamento de Deus em relação à adoração. Quando Deus ele pensou em adoração, ele pensou dessa forma. Eu e você, nós somos chamados para adorar, nós somos gerados para sermos adoradores do Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos é adoração. Ou seja, eu estou na igreja, eu estou adorando, eu estou no meu trabalho, eu estou adorando, eu estou em casa, eu estou adorando. Tudo aquilo que eu faço, adora alguém. A única diferença é quem nós estamos adorando com aquilo que nós estamos fazendo. Porque tudo aquilo que Deus não aceita, o diabo não rejeita. Existe um texto do Velho Testamento, livro de Salmos, capítulo 100, versículo 2, que diz assim: servi ao Senhor com alegria. Esse texto na versão NVI diz: prestai culto ao Senhor com alegria. E na linguagem de hoje diz: adorai ao Senhor com alegria. Ou seja, essas três traduções elas descrevem a mesma ideia, adoração. Eu estou no culto, eu estou adorando. Eu estou em casa, eu estou adorando. Eu estou servindo, eu estou adorando. Tudo o que eu faço, adora ao Senhor. No livro de João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, a palavra do Senhor diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois estes são o que o Pai procura, para serem seus adoradores. Nesse tempo que nós estamos vivendo, querido, quando nós imaginamos esse tempo, essa geração, talvez esse texto seja um dos mais desafiadores, porque esse é um tempo onde as pessoas elas se movem, elas fazem aquilo que elas bem entendem. Elas se movem segundo suas próprias convicções, segundo seus próprios anseios e desejos. E o nosso maior desafio como igreja, como filhos de Deus, é responder à expectativa dele. É ser aquilo que ele procura. E a Bíblia diz que ele procura por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito. Quando fala de espírito, está falando da realidade do nosso Deus, da natureza, de quem ele é. E o nosso Deus, ele é único. O nosso Deus, ele é imutável. O nosso Deus, a sua palavra, ela permanece para sempre. O nosso Deus não muda. Por isso a nossa adoração, ela tem que ser contínua. Porque essa é a natureza do nosso Deus, essa é a verdade do nosso Deus. A nossa adoração ela não deve depender de rituais, não deve depender de programações, ela não tem que ser eventual, porque o nosso Deus não é eventual. E quando fala de adorar em espírito e em verdade, está falando que o Senhor procura por verdadeiros adoradores, que o adorem com o princípio correto.
A ideia de reboot para nós, queridos, é voltar à origem. E voltar à origem não significa retroceder. Voltar à origem significa restaurar o princípio para continuar avançando. Esse é o tempo da gente ser aquilo que Deus procura. Responder uma expectativa do céu e ser um adorador que o adore em espírito e em verdade. Deus abençoe.